Oferecimento, nova linha Seat 2000, os europeus de sangue quente. Oferecimento, nova linha Seat 2000, os europeus de sangue quente. Oferecimento, nova linha Seat 2000, os europeus de sangue quente. Olá, bom dia. Há 10 dias do início da COP30 em Belém, no Pará, mais de 170 pascalizes já estão credenciados para o evento. Nesta sexta-feira, o governo federal realizou uma coletiva para tratar sobre um dos maiores encontros sobre mudanças climáticas do mundo. Saiba todos os detalhes na reportagem da Paola Cuenca. Nas últimas semanas, o número de países credenciados cresceu, mas duas ausências chamam a atenção. Estados Unidos e Argentina não confirmaram presença, pelo menos até o momento. Assim que assumiu a presidência dos Estados Unidos no início deste ano, Donald Trump assinou a saída do país do Acordo de Paris, compromisso internacional firmado por dezenas de países em prol da redução do aquecimento global. Javier Milei, da Argentina, já sinalizou que pode tomar a mesma decisão, o que ainda não se concretizou. Na última semana, em encontro na Malásia, Lula reforçou o convite para que Trump participe da COP, mas não teve resposta. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o evento é uma chance do Brasil conscientizar os chefes de Estado para um futuro mais sustentável. As coisas não acontecem por pensamento mágico. Quanto mais nós formos capazes de nos planejar, produtores e consumidores, mais nós vamos alcançar bons resultados. Neste sábado, Lula embarca para Belém, onde deve permanecer até o início da Conferência do Clima, em 10 de novembro. No primeiro dia, na região norte, o presidente fará vistorias nas novas instalações do Porto do Outeiro e do Aeroporto de Belém. Ainda no fim de semana, Lula deve ir de barco visitar comunidades indígenas e quilombolas que vivem em regiões de difícil acesso. Em evento em frente ao Palácio do Planalto nesta quinta, o presidente Lula defendeu a exploração de petróleo na margem equatorial, autorizada pelo IBAMA na última semana. Tem uma celeuma no Brasil sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Foi dada a licença do IBAMA para que o IBAMA comece a fazer pesquisa. Eu tenho dito que não é possível ninguém abrir mão do combustível fóssil de um dia para a noite. Nesta quinta-feira, dia 10 de julho deste ano, Varginha vai sediar o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Sul de Minas, evento realizado pela Rede Cidade Digital e Prefeitura de Varginha, que tem como tema a inovação e o desenvolvimento socioeconômico regional. Euclides Oliva tem os detalhes. O evento tem caráter regional e aborda o uso da tecnologia para aprimorar a gestão pública com vistas ao desenvolvimento econômico. Para comentar sobre o assunto, eu converso com o secretário de Tecnologia e Informação aqui da Prefeitura de Varginha, Luciano Ferroni. Secretário, a própria Prefeitura de Varginha é um exemplo claro desse uso e o desenvolvimento da tecnologia para aprimorar a gestão, não é? Isso, perfeitamente. Eu costumo dizer que nós somos um exemplo do que representa esse evento, né, para as cidades, para os municípios, porque eu me lembro no ano de 2007, 2008, quando eu fui participar do primeiro
fórum, né, congresso dessa entidade. E foi ali que eu trouxe todas as ideias, né, despertou para a prefeitura por onde a tecnologia estava caminhando, através de todos os projetos, alguns casos de sucesso, o compartilhamento da dificuldade, da burocracia de se contratar e de se fazer. E isso vem desde aquela época até hoje. Então, eu sempre falo que tudo que nós temos hoje, a gente conseguiu colocar em prática muito pela utilização e pela participação do fórum de discussão sobre a tecnologia da rede de cidades digitais. É muito difícil, é muito burocrático, é muito trabalhoso. Nós, dessa área de tecnologia, uma licitação que envolve tecnologia, ela é sempre complicada, ela é sempre conturbada, e aí a gente participa, porque é como se fosse um grupo muito unido de técnicos, de especialistas. Então, às vezes, uma dificuldade que eu consegui vencer, que eu consegui ultrapassar, aquele caso que eu obtive êxito, né, no processo licitatório, e não só no processo licitatório, mas também na implantação daquele serviço, quais foram as dificuldades que o município encontrou ao implantar aquela tecnologia, né, fazer com que o município aderisse a essa alteração cultural, né, porque é uma modificação de cultura, né? Então, tudo isso é partilhado com todos os companheiros, os colegas que participam desses fóruns. Eu tenho contato com vários secretários municipais de tecnologia de várias cidades. Cidades do porte de Varginha, e é muito comum, às vezes, uma cidade de menor porte está implantando e querendo implantar um serviço que viu aqui implantado na nossa cidade. Então, a gente troca informações para que a gente consiga ajudá-los a também implementar em suas cidades. E é um momento também de repensar o futuro próximo, já que esse meio ambiente tecnológico muda da noite para o dia, né? Exatamente. A tecnologia, a evolução tecnológica, ela é constante, ela é diária. A gente faz muito esforço para acompanhar. Todo dia está surgindo uma aplicação nova, uma ferramenta nova, uma facilidade nova. A gente precisa estar atento a essas tendências de evolução tecnológica, e é exatamente o objetivo dessa entidade Rede Cidades Digitais, porque tudo isso é discutido. Então, tem um município lá do Paraná, porque o Sul ele é mais evoluído do que o restante do país, a gente está utilizando essa aplicação, facilitou o desenrolar desse problema, né? Inclusive hoje está muito em alta, a gente está começando já a pensar e já distribuir a utilização de inteligência artificial para auxiliar os trabalhos. Hoje, só te dar um exemplo, um termo de referência de um processo licitatório. Hoje, você consegue utilizar a inteligência artificial para te dar dados, buscar dados e de outros termos de referência para a gente tentar ali fazer uma compilação e chegar num produto final para soltar um processo licitatório. Isso não é só na área de tecnologia, na área de construção civil, medicamentos, várias coisas. Então, tudo isso já está sendo discutido há tempos dentro dessa entidade, nos fóruns de discussão. Isso a gente faz virtualmente e isso ajuda muito, ajuda demais. Então, a gente está sempre focado nessa evolução tecnológica. Então, o evento está confirmado para o próximo dia 10 e no auditório do Emprev? Essa é uma informação que a gente está trabalhando aqui ainda. Da última vez que Varginha sediou o fórum, nós tivemos aqui a presença de 140 cidades. E dessa vez nós estávamos preparando o Emprev para fazer de novo, realizar, só que o movimento está muito grande. A gente foi surpreendido por uma movimentação. Já existem vários prefeitos que já confirmaram presença, prefeitos que vão trazer os casos de sucesso, né, das suas cidades para cá, para apresentar. Fornecedores, né, empresas de tecnologia, de software também querem participar dessa discussão, desse dia de trabalho. E o pessoal da entidade já está com receio do Emprev não ter o espaço, não comportar, né, não ter o espaço suficiente para acomodar todo mundo, né? Então a gente está ainda hoje a gente vai definir outros locais aqui da cidade, mas assim que a gente definir, a gente vai dar publicidade isso aí, informar todos os participantes. As inscrições estão bem altas, né, com relação aos participantes.
Então a gente ainda não sabe se vai ser no em breve mesmo ou não, porque parece tudo está caminhando para que não aconteça lá, porque já não vai comportar pelo número de inscrições que nós temos e pelo número de participações já confirmadas. Obrigado pelas informações. E o Fórum também faz parte desse programa aí das cidades inteligentes. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Muito obrigada, Euclides. Antes de encerrar com a última nota, apesar de grandes avanços da medicina, da ciência e da tecnologia, o câncer ainda é uma doença que não tem cura. Saiba todos os detalhes na reportagem. Acompanhe. Luciana recebeu a notícia e foi um momento marcante, enfrentando o medo inicial. Mas, mesmo diante das dificuldades, ela encontrou forças na fé. Hoje, em remissão, ela compartilha seu testemunho com o coração cheio de serenidade e imensa gratidão pela vida e pela esperança renovada. Eu posso te dizer que o câncer, ele é uma luta individual, sabe? É você com você mesmo. Só que a gente não pode achar que é o fim. Não é o fim. Existe vida pós-câncer, sabe? Eu te garanto que existe vida pós-câncer, porque eu tô aqui. Assim, foi muito difícil, batalhei demais, ainda sofro com as sequelas da quimioterapia, da radioterapia, mas é não desistir, jamais, ter fé, confiar que a gente consegue vencer, sim. Ela ressalta a importância de cada mulher se tocar, prestar atenção ao seu corpo e buscar um médico assim que notar qualquer mudança. Detectar o câncer precocemente pode ser um gesto de amor próprio que salva vidas, abrindo caminho para a esperança e a cura. Eu tive um câncer de mama em 2022. Eu sempre estive atenta aos sinais que o meu corpo dava e dá, né? A mulher, ela tem que se sentir, se toca, procura saber o que está acontecendo com você. Eu até comentei, antes da menstruação, depois da menstruação, o seio está diferente, a barriga está diferente, o corpo está diferente. Não fique esperando, porque se eu não estivesse atenta, vigilante ao que estava acontecendo comigo, talvez eu não tinha tido, vamos dizer assim, a graça, né, de estar aqui hoje dando essa entrevista para vocês. Porque é muito importante você se conhecer, você se tocar, você gostar de você em primeiro lugar, né? Gosta de você, o resto é resto. Eu acredito que 20, 25, 30 anos, 35, até os 40 anos, se você tem condição de fazer uma ultrassom de mama, sempre que puder fazer, pedir para o seu médico, faça, porque a cada vez mais mulheres mais jovens apresentando câncer de mama. E quanto mais cedo a gente descobrir, né, o tipo, o que fazer com ele, melhor. Luciana se emociona ao recordar um momento de acolhimento, algo que nem sempre acontece. Quem vive o diagnóstico e o tratamento sabe o quanto esse período pode ser solitário, mas carregado do propósito de cura. É justamente a fé na cura e no poder de Deus que faz toda a diferença na jornada para vencer. É muito importante que as pessoas tenham empatia. Nós já estamos num sofrimento muito grande por estar, né, vivenciando uma doença. Que assim, a primeiro momento, o que a gente pensa? Vou morrer. A primeiro momento a gente pensa, nossa, eu vou morrer, o que eu tenho que fazer? É como se um buraco abrisse no chão e você mergulhasse. Mas não é assim, gente. Eu estive nesse buraco, eu sei que a nossa fé nos cura. Às vezes a própria família não entende o que a gente está passando. E empatia, né? Trabalhar com amor, gente. A gente precisa de amor. A gente precisa de ser acolhido. Eu vou te falar, eu fui para oncologia sozinha. Eu e Deus. Eu cheguei lá, no primeiro dia, eu chorei. Eu chorei o dia inteiro aquele dia. E duas pessoas, a dona Neuza e a irmã dela, me viram chorando num cantinho assim. Chegaram perto de mim e me perguntaram, moça, o que está acontecendo?
Aí eu falei, eu descobri, tá? Elas me acolheram. Eu fico até emocionada. Eu senti, naquele momento que eu estava lá, que minha vida estaria tendo uma mudança radical. E justamente a gente se valoriza mais, a gente se ama mais. Se você tinha fé, se você tem alguma religião, aquilo é muito mais nítido na tua vida, sabe? Você consegue ver a vida diferente. Esse é o meu 3º ano de remissão, eu tomo medicação, tenho os efeitos colaterais, mas assim, passa, tudo passa. Tudo passa. E agradecer a cada um que torceu por mim, que orou por mim. Sueli enfrentou o câncer de intestino com muita coragem e hoje revela sua emocionante jornada de luta, reincidência e esperança renovada na remissão. Eu descobri a doença há 3 anos, né? Eu descobri um tumor no intestino, em estágio 3, e eu descobri meio que no susto, né? O corpo vinha apresentando sinais, mas acaba que a gente às vezes nunca presta atenção, né? Descobri no susto, passei pelo processo de cirurgia e ali começou a luta, né? Depois da cirurgia chegam os resultados, né? E comecei um tratamento que durou em torno de 6 meses. Depois daquele período, o corpo estava limpo. Porém, você vai continuando, vai fazendo os exames, né, para acompanhamento. 6 meses depois, eu descobri uma recidiva no mesmo local e comecei a luta novamente. E assim, a gente sabe que passar por esse processo uma vez, né, já é uma coisa muito difícil, você receber um diagnóstico, né? Naquele primeiro momento, o que passa na tua cabeça é que tudo acabou ali. Porém, você vai sendo cercada de tanto carinho, de tanto cuidado, tanto das pessoas que cuidam, né, da parte médica ali, os enfermeiros, quanto também das pessoas que realmente estão próximas e que querem ficar próximo de quem está passando por isso. Então, eu falo assim que uma das coisas que me ajudou muito foi a fé. Então, em todo momento, eu senti esse cuidado de Deus, em cada detalhe, em cada pessoa, né, em cada acolhimento que eu recebia. E isso foi muito importante no meu processo. Eu fiquei mais 1 ano em tratamento, terminei o tratamento em julho agora, então estou nesse processo de remissão. Porém, esse 1 ano foi um divisor de águas na minha vida. Ela fala sobre a campanha Outubro Rosa, ressaltando como é fundamental escutar o corpo por inteiro, pois cada sinal é um convite para cuidar de si com carinho. Toda mudança merece atenção e a coragem de procurar um médico. Eu sentia muitas dores, né, com acontecimentos de intervalos muito grandes entre um período e outro para uso, né, do banheiro. E eu simplesmente não me atentei naqueles primeiros sinais, né? E procurei alguns médicos, alguns especialistas, fiz exames de sangue, exames de imagem, não aparecia nada. E a doença ela foi se agravando. Chegou num ponto, quando eu consegui, né, foi conseguido identificar o que eu realmente tinha, foi descoberto no pronto atendimento. Então, assim, passei por médicos particulares, gastei dinheiro e não foi descoberto nada. No pronto atendimento que eu consegui saber o que realmente eu tinha. E o único exame que esses médicos não me pediram foi a colonoscopia, que é muito importante. E hoje a gente vê falando que esse exame é recomendado a partir dos 45. Então eu descobri com 35, ou seja, 10 anos a menos do que é a própria recomendação da saúde. Então eu acredito muito que a conhecer o seu corpo, né, atentar aos sinais, independente do que seja, porque o câncer em si, quando ele dá num determinado local, ele pode ocasionar outras coisas no nosso corpo que a gente nem imagina que é por causa dele. Eu tinha muitas dores de cabeça, né? E assim, hoje a minha cabeça não dói mais. Então era um dos sintomas que ele estava causando no meu corpo. Então esse processo de autoconhecimento, de cuidado, principalmente agora no Outubro Rosa, se fala muito sobre o câncer de mama, né? Que é realmente para alertar as mulheres. Mas as mulheres também têm que lembrar que não é só a mama que pode ocasionar.
qualquer parte do corpo, infelizmente, pode aparecer. E a gente realmente está suscetível a tudo isso. Ela encontrou forças para acolher outras pacientes como voluntária na Associação Café com as Poderosas. Fala com carinho sobre a importância da família e da fé. E lembra como é essencial valorizar as pequenas coisas da vida, como acordar e poder contemplar o céu todos os dias. Na associação é feito um trabalho muito bacana, né, de acolhimento das pacientes, onde a gente doa o nosso tempo, a gente doa o amor. E só quem passou por isso realmente consegue acolher essas pacientes com esse amor que a gente queria ter sido acolhida e às vezes não foi, né? Então lá a gente faz esse trabalho de revelar a beleza que existe na mulher, porque o câncer não pode apagar a beleza, não pode apagar realmente a essência do ser mulher. Então lá na associação a gente faz esse trabalho de resgate da autoestima, do empoderamento. A gente vê a capacidade que uma maquiagem tem o poder de transformar uma paciente. Às vezes ela perdeu ali o cabelo, a sobrancelha, e faz uma maquiagem, a mulher se transforma. Então ali a gente vê que não é só um cabelo que vai deixar a mulher bonita, que a maquiagem tem esse poder, né? E além desse cuidado estético, né, que a gente preza muito pela beleza e empoderamento, a gente tenta também trabalhar esse cuidado interior, com terapias, com aconselhamento, né? E com o nosso famoso café, que é servido na tenda. Naquele processo ali, eu pude ver que eu não estava sozinha em nenhum momento. A todo momento, meu esposo, meu filho, do meu lado, né? Eu falo que meu esposo foi meus braços e as minhas pernas, porque o tratamento ele é algo muito doloroso, né? Para algumas pessoas é entre aspas, um pouco mais fácil, mas particularmente para mim foi um pouco mais difícil. Então, se não fosse o apoio dele, do meu filho, do meu lado, teria sido um pouco mais difícil do que já foi. E hoje, nesse processo de remissão, eu vejo assim que nada que acontece na nossa vida é em vão, né? Então eu precisava passar por esse processo e hoje, com a graça de Deus, eu consigo enxergar o lado bom. Mulheres fortes e lindas que carregam uma mensagem de fé e cura, trazendo palavras de esperança para todas que enfrentam o câncer, porque existe vida, existe luz após a doença. Eu falo para você, mulher, não desiste. Você que está com câncer, qualquer tipo de câncer que seja, que você esteja passando, sofrimento, tudo passa na vida, tudo passa. E com fé a gente chega longe. E, assim, é acreditar que a gente vence. A Luciana, a Sueli e a todas as pessoas que estão em tratamento contra o câncer, o nosso desejo é de que sejam curadas o mais breve possível e que fiquem livres dessa e de outras doenças. Como foi dito na reportagem, tanto o autoexame quanto a consulta e exames periódicos devem ser realizados periodicamente para o acompanhamento da saúde. Muito obrigado, Niei. Essa edição de hoje fica por aqui. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. Ouça agora o noticiário do Notícias em 30 pela Rede Aparecida de Rádio. Voltamos já já com mais noticiário para você. Bom dia, São Paulo. Oferecimento Nova Linha Seat 2000. Os europeus de sangue quente. O Ministério da Educação está promovendo a reforma e modernização da educação profissional, que hoje está separada do ensino médio e atende pessoas de diferentes graus de escolaridade. O Programa de Expansão da Educação Profissional, o PROEP, está levando para todo o Brasil um ensino profissional flexível, permitindo que as pessoas sigam os seus sonhos. Na capital baiana, Carlinhos Brau fundou a Placatum, que já mudou a vida de muitos jovens carentes e recuperou o sonho de uma vida melhor através da música. Com os recursos do PROEP, este projeto está sendo ampliado. Tinha apenas comprado o terreno, mas não podia erguer o prédio. E o PROEP vem, ajuda a erguer o prédio, ajuda a manter a escola, promove a sua função social, que é o que o Brasil mais quer. Outro exemplo de amor à arte é em Joinville, onde os investimentos do PROEP, em parceria com a Prefeitura, consolidam a primeira escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia, abrindo oportunidades para revelar novos talentos. SBT e Ministério da Educação, pela educação profissional, Governo Federal. O verde é a cor do Brasil.
Para fazer uma queimada controlada, sem risco e prejuízos, procure orientação da prefeitura da sua cidade, do órgão ambiental do seu estado, ou ligue 0800 61 80 80 e fale com o IBAMA. Não deixe a queimada queimar nossas florestas. IBAMA, Rádio Brás. O Centro Oftalmológico Medvision Batatais está de cara nova, mais moderno, acolhedor e preparado para cuidar da sua visão em cada detalhe. Tecnologia de ponta, ambiente renovado e uma equipe dedicada para oferecer o melhor em cirurgias de catarata, correções visuais a laser e tratamentos de retina e glaucoma. Aqui, inovação e cuidado caminham juntos para transformar a sua experiência. Rua Dr. Jorge Nazar, 145, fone 3761-4654, WhatsApp 16 99999 1643. Centro Oftalmológico Medvision Batatais. Nova estrutura e a mesma missão: cuidar dos seus olhos com excelência e carinho. Nacional. Brasília. A seu serviço. Jornalismo, música, educação, esporte e prestação de serviço 24 horas no ar. Direto da capital brasileira para os corações de todos os brasileiros. Rádio Nacional de Brasília, uma emissora Rádio Brás. Tradição e confiança tem nome: Posto São Geraldo. Aqui tem combustíveis de qualidade e preços justos. Toda a linha de óleos lubrificantes para seu carro colocado na hora. Lavagem expressa, loja de conveniência e atendimento profissional. Venha para o Posto São Geraldo e comprove a diferença. Há mais de 50 anos prestando bons serviços automotivos. Na Arthur Lopes de Oliveira, 1031, fone 3761-3269. Posto São Geraldo. Respeito e honestidade sempre. Manhã e também pancadas à tarde. A previsão para amanhã não destoa muito, com mínimas de 18 até máxima de 26 graus. E novas chuvas devem atingir a capital paulista, mas somente durante a tarde. A maior temperatura deve chegar só na quarta-feira, quando os termômetros na capital podem registrar até 30 graus, segundo o IMET. O dia vai ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Segurança. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vai estar no Rio de Janeiro hoje para uma audiência com o governador Cláudio Castro. O encontro tem como objetivo ouvir esclarecimentos sobre a mega operação policial que deixou ao menos 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão na última semana. Também vão participar da audiência o secretário de Segurança Pública do Estado, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil e o diretor da Superintendência Geral de Polícia Técnico-Científica do Rio de Janeiro. A audiência está marcada para as 11 da manhã no Centro Integrado de Comando e Controle. Às 6 da tarde, o ministro se reúne com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Moraes assumiu de forma temporária a chamada ADPF das favelas após a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele determinou que o governador apresente explicações sobre o cumprimento das determinações judiciais impostas pela Suprema Corte nas ações policiais. Vamos agora a um breve intervalo, conhecer mais sobre os apoiadores do jornalismo. Na sequência, você acompanha que o Papa Leão XIV presidiu a missa de finados no cemitério de Roma. A gente volta já já. Notícias em 30. Você conhece a Signis Brasil? A Signis é uma associação católica reconhecida pela CNBB e de direito pontifício, ou seja, reconhecida pelo Papa, e tem a missão de animar, unir e congregar profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do país e a formação de comunicadores para que vivenciem seu carisma em colaboração, em vista de objetivos comuns. Saiba mais em signis.org.br. Você que não conhece a Ponto Alto Artigos Religiosos precisa conhecer uma das maiores distribuidoras de artigos religiosos do Vale do Paraíba, onde você, lojista de todo o Brasil, vai ter uma revenda de muito sucesso. Envie um WhatsApp para 12 981364114 ou acesse @Ponto Alto Artigos Religiosos e conheça os produtos. E quem disser que ouviu aqui na Rádio Aparecida, ganha um desconto especial na sua compra. Ponto Alto Artigos Religiosos, Avenida Solon Pereira, 107, Jardim Paraíba, Aparecida. Rede Aparecida de Rádio. Há 15 anos, ser responsável por propagar a devoção a Nossa Senhora Aparecida é nosso propósito.
Levar as notícias da Igreja do Brasil e do mundo para dentro de sua casa é nossa missão. Aproximar você da Casa da Mãe para que possa rezar e trocar olhares com a padroeira do Brasil é o que nos move como Rede Aparecida de Comunicação. Onde estiver, pelos meios digitais, o A12 é a ponte entre você e o Santuário Nacional. Que a nossa missão se multiplique por muitos anos para que estejamos sempre conectados pela fé. Você que está procurando uma belíssima imagem em resina com óleos de vidro e pintura rica em detalhes ou imagens em pó de mármore para a área externa para o seu lar ou sua paróquia, procure a Sistina Arte Sacra em Aparecida. Imagens, objetos e paramentos litúrgicos para a sua paróquia e com preço de fábrica. Sistina Arte Sacra, Rua Eupídio de Paula Santos, 102, Ponte Alta, Aparecida. Envie um WhatsApp para 12 99774 2220 ou acesse @Loja Sistina. Rádio portátil de bolso Motobras nas cores azul, laranja e preto. Funciona a pilha. Componentes especiais. Tecnologia avançada. Melhor receptividade na sintonia e na qualidade do som. Entrada para eliminador de pilha e para fone de ouvido. Vá à loja mais próxima e adquira o seu. Novo rádio portátil de bolso Motobras nas cores de sua preferência. Na Casa da Mãe Aparecida, visite o local onde estão depositadas as relíquias do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida. Na Capela São José, os devotos poderão ficar perto do servo de Deus, aprender sobre sua história de fé e rezar pela causa de sua beatificação. Santuário Nacional de Aparecida. Acolher bem também é evangelizar. Rádio Aparecida. 7h18. Rede Aparecida. Notícias em 30. Já estamos de volta e aproveito para registrar a audiência de quem nos acompanha pela Rádio Nazaré, em Belém do Pará, também pela Rádio América, em Uberlândia, Minas Gerais, além de todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. As notícias do Vaticano. O Papa Leão XIV foi até o cemitério Monumental Verano em Roma, um local histórico de sepultamento na capital, na tarde de ontem, dia de finados. Depois de depositar rosas brancas num túmulo, um ato simbólico em homenagem a todos os fiéis falecidos, o pontífice presidiu uma celebração eucarística com cerca de 2.000 pessoas no local, uma área de mais de 80 hectares em meio a túmulos que abrigam um patrimônio de obras de arte, constituindo um museu a céu aberto. O próprio Papa Francisco chegou a ir 3 vezes ao cemitério Verano, porque tradicionalmente escolhia um lugar simbólico de recordação para a data de finados. E neste momento, o Papa Leão XIV, na Basílica de São Pedro, preside uma Santa Missa em sufrágio do falecido Papa Francisco e também dos cardeais e bispos falecidos durante o ano. E durante a homilia desse dia de finados, Leão XIV reforçou a importância de se reunir para celebrar todos os fiéis defuntos, em particular aqueles que estão sepultados naquele local, com carinho especial aos nossos entes queridos. O Papa continuou ainda dizendo que aqueles que nos deixaram ao morrer, mas que devemos levar sempre conosco na memória do coração, que permanece viva todos os dias em tudo o que vivemos. Frequentemente encontramos algo que nos faz lembrar deles, imagens que nos remetem para que com eles vivemos. Tantos lugares e até mesmo os aromas das nossas casas, continuou o Papa, nos falam daqueles que amamos e que nos deixaram, mantendo viva em nós a sua memória. E com as trágicas notícias que chegam do Sudão nessa semana de tomada de poder das forças militares, Papa Leão XIV cita os sofrimentos inaceitáveis da população, como violência indiscriminada contra mulheres e crianças, ataques a civis indefesos e graves obstáculos à ação humanitária, e pede ações urgentes. Assim, o Papa Leão recordou, ao final da oração mariana do Ângelus de ontem, da população que sofre em Al-Fasher, cidade que foi tomada há uma semana pelas forças militares, as forças de apoio rápido, marcando a fase mais sangrenta da guerra civil no país africano, que desde 2023 já matou mais de 150 mil pessoas. Autoridades europeias descreveram a situação no país, que vive a maior crise humanitária do mundo, como apocalíptica. A própria ONU fala em massacre e descreve assassinatos em massa. Em seguida, o Papa Leão XIV também se uniu em oração pela população da Tanzânia, onde foram registradas mortes com os protestos anti-governo em várias cidades, que eclodiram
ocorreram após as eleições gerais realizadas na última quarta-feira, que elegeu a atual chefe de Estado, Samia Suluhu Rana, com 97% dos votos, que faz parte do partido que governa o país desde a independência, em 1961. Notícias em 30. Primeira edição. Indígenas do Mato Grosso do Sul denunciam violência coordenada do Conselho Indigenista Missionário CIMI. As informações com a Dispésia. Indígenas Guarani e Kaiowá completam 40 dias sob ataque desde que retomaram parte da fazenda Ipuitã, sobreposta à terra indígena Guirarucá, no Mato Grosso do Sul. De acordo com os relatos apurados por uma comissão de direitos humanos que esteve no local, a violência contra os indígenas é exercida de forma coordenada entre jagunços, policiais militares da Tropa de Choque, civis do SIG, o Setor de Investigações Gerais, e o DOF, o Departamento de Operações de Fronteira. A fumaça já tá vindo. Vai, bora, sai fora! Sem violência! Os indígenas realizaram a retomada para impedir a pulverização indiscriminada de agrotóxicos. O estopim do conflito se deu com o sequestro de uma indígena de 17 anos. Há indícios de que ela tenha sofrido abuso sexual, de acordo com o relatório de escuta elaborado por autoridades públicas. Os relatos são de uma violência extrema. Eles atiraram tudo em mim agora. Eles atiraram na minha cabeça e também no meu peito, na minha perna. A violência que levou ao sequestro não é um fator isolado. Ela integra o mesmo sistema de agressões que há anos tenta sufocar o povo Guarani e Kaiowá em Guirarocá, alternando entre armas, venenos e ameaças com instrumentos de terror e expulsões. A fazenda Ipuitã tem sido acusada há anos de usar pulverização de veneno como arma química contra os indígenas. Ele sobrepõe muito mais sobre a comunidade. A situação é tão grave que, em 2019, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu medidas cautelares em favor da comunidade Guirarocá. Em resposta à retomada, as forças de segurança estaduais, desde então, têm atuado de maneira ilegal, violenta e desumana. Os pistoleiros, os jagunços da fazenda, a tropa de choque estão mandando para nos atacar. Não devia ter acontecido tudo isso só por um pedacinho de terra. Precisava usar das suas armas. Eles estão mais rápido do que a Força Nacional. O clima é de tensão e apreensão no local. Nenhuma liderança foi identificada nesta reportagem por segurança. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, informou que as operações de uma série de plataformas ilegais de streaming foram interrompidas no sábado. Os serviços piratas estavam hospedados em servidores na Argentina e tinham milhares de consumidores no Brasil. A derrubada ocorreu, segundo a Anatel, por decisão da Justiça Argentina. Como as plataformas estavam ancoradas no país vizinho, a medida impactou a oferta dos serviços ilegais aqui no Brasil. A ação é um desdobramento de uma operação da Argentina de combate a uma rede ilegal de distribuição de conteúdo audiovisual. Esse processo conta com a colaboração de uma série de entidades contra a pirataria, como a Aliança contra a Pirataria Audiovisual. A Anatel afirmou que não integra o processo que levou à interrupção dos streamings piratas. A agência também informou que, além dos aplicativos desativados no fim de semana, outros ainda estão sendo interrompidos. As notícias do mundo. Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu na madrugada de hoje a região de Mazar-e-Sharif, no norte do Afeganistão, deixando ao menos 20 pessoas mortas e cerca de 320 feridas, de acordo com informações das autoridades locais. O número de vítimas ainda deve aumentar. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor ocorreu a 28 quilômetros de profundidade, próximo à cidade de Mazar-e-Sharif, que tem cerca de 523 mil habitantes. O Ministério da Saúde do Talibã afirmou que até amanhã de hoje, 20 mortos e 320 feridos haviam sido confirmados
e levados a hospitais locais. E o presidente americano Donald Trump afirmou que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. A declaração aconteceu durante uma entrevista à CBS, emissora dos Estados Unidos. O trecho da entrevista foi divulgado no perfil do governo dos Estados Unidos na rede social X. Em seguida, ele é questionado sobre a veracidade de possíveis ataques terrestres na Venezuela e o presidente dos Estados Unidos responde que não diria nem que sim, nem que não. Ela então pergunta à jornalista dessa emissora por que ele faria isso e Trump responde: porque eu não falaria para um repórter o que eu atacaria. Trinidad e Tobago colocou na sexta-feira seu exército em alerta geral e ordenou que as tropas retornassem aos quartéis. A decisão foi divulgada em uma mensagem das Forças de Defesa do país, a qual a agência de notícias Associated Press teve acesso. A medida foi tomada em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe contra o narcotráfico, operação que a Venezuela considera uma ameaça e parte de um plano de mudança de regime. Nós ficamos por aqui. Notícias em 30, primeira edição, está de volta amanhã às 7 da manhã. Você pode rever as notícias da edição de hoje pelo youtube.com/Rádio Aparecida. Outras informações você confere nos nossos boletins de rede durante a programação. Trabalhos técnicos de Leandro Rodrigo e Robson Marcelo, a equipe Master Web nas transmissões das redes sociais. Você segue sempre bem informado acessando o portal a12.com pelo aplicativo Aparecida e siga acompanhando a programação das emissoras de inspiração católica em todo o país. Ótimo dia para você, uma excelente semana. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Primeira edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Notícias em 30. Todo dia 12 temos um encontro especial. É dia de celebrar o Dia Oracional Mariano. Vivencie uma programação feita especialmente para você e sua família terem momentos cheios de fé e amor com a Mãe Aparecida. Acompanhe pela TV Aparecida, pelo a12.com e nas redes sociais do Santuário Nacional. Nossas crianças continuam sendo vítimas de todos os tipos de crueldade. Por isso existe o Disque Denúncia Nacional, para coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes, apurando as denúncias e encaminhando as soluções. Proteja nossas crianças e adolescentes. Disque 100. A vida e o bem-estar daqueles que são o futuro da nossa sociedade merece todo esforço e proteção. Vindo visitar a Mãe Aparecida, hospede-se no Santo Graal. Hotel completo, bem em frente à Basílica. Quartos confortáveis com ar-condicionado, piscina, área gourmet com chopp, academia, café da manhã, almoço e jantar. Hospede-se no Hotel Santo Graal e deixe a sua viagem ainda mais gostosa. Avenida Getúlio Vargas, 511, Aparecida. Ligue 12-3104-0404 e faça sua reserva. Andar de bicicleta, além de ser exercício saudável, é uma forma de lazer e de economia. Mas cuidado! Assim como os veículos automotores, as bicicletas também estão sujeitas às leis de trânsito. Use sempre os equipamentos de segurança, sobretudo se você for usar a bicicleta em lugares de tráfego intenso. Evite pedalar em alta velocidade e nunca faça manobras arriscadas. CYM 925, canal 289, Batatais, São Paulo. Claretiana FM 105,7 MHz. Uma emissora da Fundação Claré. É hora de acelerar com a campanha De Carona com a Sorte. Passe agora mesmo em uma unidade da Drogaria Total ou Total Popular. Compre e concorra a 5 carros 0 km. É a sua oportunidade de vencer. Não fique de fora. Tenha tudo na palma da sua mão. Baixe o aplicativo e acompanhe seus números da sorte, além de todas as ofertas exclusivas direto no app. De Carona com a Sorte, a maior campanha de todos os tempos. Droga Lago Batatais é uma unidade da Drogaria Total. Passe por lá, faça suas compras e boa sorte.
Domus Claré, sua clínica geriátrica de excelência. Aqui oferecemos uma estrutura completa e uma equipe de qualidade para te acompanhar na melhor fase da vida. Com assistência médica diária, garantimos um intenso trabalho na área da saúde. Nossos serviços incluem fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia, além de diversas atividades que estimulam o desenvolvimento individual. Desfrute de nossos espaços adequados e adaptados, perfeitos para fazer amigos e renovar laços. Visite-nos na Avenida Comandante Salgado, número 30, no bairro Castelo, em Batatais. Para mais informações, ligue 16 3660 2700. Domus Claré, clínica geriátrica, qualidade de vida no lugar certo. Você já baixou o aplicativo da Rádio Claretiana FM de Batatais? Entre na sua loja de aplicativos e baixe. É grátis. Claretiana FM, qualidade musical que você procura. Ouvir a Claretiana é bom demais. Pensou em plantas, flores, acessórios e decoração? Então a Garden Decore Verde da Lisandra é o lugar certo para você. Você encontra tudo o que precisa para sua casa ou jardim. Equipe preparada para atender. Desde a escolha da planta ideal, a montagem de arranjos, jardins, nosso time está à disposição para te proporcionar uma experiência única. São centenas de opções em vasos, arranjos, flores, adubos, fertilizantes, além de acessórios para jardinagem. Garden Decore Verde, a loja da Lisandra. Tudo para o seu jardim. Emergências não escolhem hora. E a gente não mede esforços para cuidar de você. O Centro Médico da Unimed Batatais está pronto para atender urgências e emergências 24 horas. Com qualidade. E apuração do Ministério Público. A ampliação do Aeroporto Internacional de Belém e a readequação do novo porto de Outeiro são entregues para a COP30. Ministro Alexandre de Moraes determina a preservação integral de provas sobre operação policial no Rio. Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de radiojornalismo da EBC. Repórter Nacional. Começamos falando dos desdobramentos da mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos na última terça-feira. A perícia dos corpos foi concluída nesse domingo. Pois é, nesse fim de semana